Bom, vamos falar com o parlamentar, então, para até saber dele o que ele acha sobre isso. Nosso convidado hoje aqui no nosso All News é o senador Alessandro Vieira, que tem aparecido bastante aí por causa da PEC da transição. Já está conosco ao vivo, senador pelo PSDB. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso All News. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês. Senador, em primeiro lugar, até antes de a gente entrar na história da PEC, eu queria saber o que o senhor acha dessa história e acha que ainda pode ter alguma confusão em relação ao sistema eleitoral brasileiro, algum questionamento, esse silêncio de Bolsonaro, ao mesmo tempo esse áudio desse ministro do TCU, isso preocupa ou não, senador? Preocupa porque é uma amostra do nível de desconexão da realidade de um grupo significativo de brasileiros, né? As pessoas se alimentam dentro das redes sociais e nos próprios grupos, e efetivamente você tem pessoas, são uma minoria, mas você tem um grupo de pessoas que acreditam que a eleição vai ser revista, que acreditam que vai ter um golpe, que pedem por um golpe. Mas não vejo no mundo real nenhuma consequência disso. No mundo real, as pessoas estão cuidando do próximo governo, cuidando de como as coisas vão ser encaminhadas para poder atender quem mais precisa, né? E alguns, os negociantes, como citou bem o Josias, estão cuidando dos seus negócios nesse momento. É difícil o momento que a gente está vivendo, né? Você tem o fruto de anos de desinformação e radicalismo. Está aí, está na porta dos quartéis, está nas ruas e está nas redes sociais. Então, o que tem que ser feito com esse ministro do TCU, na sua opinião? Veja, ele pediu um afastamento por justificativa Médico. médica, né? Eu acho que a própria corte vai ter que avaliar o conteúdo do áudio e fazer o procedimento disciplinar. Eu não daria para isso mais destaque do que eu daria para o tio do Zap, que está falando besteira já há meses. Como eu estou dizendo, a infiltração desse radicalismo, dessa desinformação, chegou a um patamar em que as pessoas acreditam em fantasmas, as pessoas acreditam em teorias mirabolantes. É, Nós vimos vários vídeos demonstrando esse tipo de reação, e isso não está reservado a grupos sociais menos favorecidos, pelo contrário, você tem isso em categorias abastadas, em cargos importantes. Ele vai ter que ter um processo de recondução, e a gente não consegue ver nesse espaço de pouco mais que 30 dias como você, através de sanções ou de repressão, resolver isso. Você vai ter que reencaminhar o Brasil para um rumo de normalidade. Não vai ser um desafio simples, não vai ser um desafio simples, mas ele Oi, vai ter que senador, fazer isso no próximo governo. no caso do Nardes, não lhe parece que é um pouco mais grave? Ele se comporta como o tio do Zap, o senhor tem razão. Mas no caso dele é um tio do Zap que é ministro do Tribunal de Contas da União e recebe um contra-cheque portentoso do contribuinte brasileiro para ficar conspirando ali contra o interesse nacional, contra o Estado Democrático de Direito, né? Não acha que num caso como esse a punição deveria ser um pouco mais draconiana do que um simples tratamento de tratá-lo como se fosse um tio do Zap? Não deveria haver uma coisa mais consequente em relação a ele? Sem dúvida, Josias, mas a realidade, os tempos e prazos que nós temos acabam favorecendo esse tipo de situação, esse tipo de figura. É tanto problema no Brasil, né, ao mesmo tempo acontecendo, que essas figuras vão meio que ficando esquecidas nas margens da história, ali na calçada da história. Eu acho que o grande esforço do Congresso, das instituições, dos brasileiros, tem que ser no sentido de buscar uma normalidade. Condutas criminosas têm que ser responsabilizadas. Esse é um ponto muito importante para ser tratado, mas que a gente não vai conseguir tratar com distanciamento suficiente, equilíbrio suficiente, mais adiante. Até onde vai essa suposta liberdade de expressão que permitiria que as pessoas façam a defesa de um golpe militar? Na minha visão e na visão de muita gente, isso ultrapassa qualquer limite, isso é o cometimento de crime. Mas eu tenho condições de fazer isso hoje, e apesar de entender a importância da atuação de uma figura como o ministro Alexandre de Moraes nesse momento, há de se reconhecer que a forma adotada pelo ministro Alexandre, em várias oportunidades, ultrapassa o limite legal. Ultrapassa. E quando eu aceito abusos para combater aquilo que eu critico, eu estou aceitando abusos, ponto. Isso pode a qualquer tempo se voltar contra qualquer pessoa. Só que a gente não tem, nesse momento de turbulência, condições de fazer essas análises. Qualquer crítica vai ser entendida como a defesa do bolsonarismo, por exemplo, ou como a defesa do lulismo. Está faltando adulto na sala, para usar uma expressão popular. Está faltando
parar um pouquinho, respirar e dizer, olha, peraí, a gente tem uma série de problemas nesse país, 30 milhões de pessoas passando fome, uma crise econômica relativamente contratada, vamos parar um pouco, a eleição já acabou, o resultado foi promulgado, não existe nenhum questionamento oficial com relação a isso, não vai existir, na minha opinião, e a gente vai ter a posse do presidente Lula em janeiro e o início dos trabalhos. A partir daí, entendo eu, a gente vai começando a conduzir o Brasil para um leito de normalidade. Tentar resolver isso agora é só jogar mais gasolina nesse incêndio. Eu fico Senador, para pensando falar se esse então de. adulto na sala é o Lula, né? Quando o senhor falou, tá faltando adulto na sala. O adulto na sala é o Lula, será? Não. Será que ele vai colocar ordem nisso, senador? Vamos descobrir na prática, né? Eu acompanhei algumas atividades do presidente Lula na COP no Egito. Ele aparenta ter consciência da gravidade dos desafios, mas é perceptível também que tem uma certa euforia no seu entorno e essa euforia também atrapalha a tomada de decisão. A própria PEC de transição é um exemplo disso, né? A proposta inicial é uma proposta que me parece ser fruto dessa euforia, né? Da impressão de que existe um capital político tamanho de que você vai conseguir um cheque em branco com validade indefinida. Esse tipo de coisa tem que ser moderada, mas repito, dos contatos que tive, presenciei, me pareceu que o presidente eleito, o Lula, tem consciência da gravidade do momento, da gravidade dos desafios e vai tentar conduzir isso com equilíbrio. A gente vai descobrir na prática. Senador, nós estávamos falando mais cedo aqui dessa PEC e eu estava dizendo que dá a impressão de que os personagens estão colocando os seus bodes na sala, são bodes enormes, e aí vão negociando, né? O Lula coloca esse bode de uma PEC aí com 200 bilhões de reais quase, para gastar indefinidamente, por prazo indefinido. Aí vem o Arthur Lira, coloca o bode dele, que é o orçamento secreto agora impositivo, e aí você vai emagrecendo os bodes. O ex-ministro Nelson Barbosa já está falando em 136 bilhões, e o senhor fez as contas e viu que com 70 bilhões é possível pagar o Bolsa Família de R$ 600, com um acréscimo de R$ 150 por criança, e o resto deveria vir de um esforço para reorganizar o orçamento, né? Não lhe parece que nós estamos vivendo aí um torneio de bodes? De certa forma, sim, você tem a apresentação de propostas que fogem da realidade, de certa forma, testando limites, né? Testando o tamanho do capital político disponível, o tamanho do apetite de determinadas figuras no Congresso. Eu acho que a gente tem um papel para exercer aqui, é de mostrar o ponto de equilíbrio, trazer a coisa para uma base concreta. Diz, olha, na realidade, para pagar auxílio, para pagar benefício da primeira infância, o que precisa é de X. Tudo além disso é benécia, vantagem, é liberalidade. E a minha preocupação é que se você dá um aval para gasto descontrolado, você tira qualquer estímulo do Congresso e do Executivo para fazer as necessárias reformas que o Brasil espera há tanto tempo. Se eu tenho essa liberação de 200 bi, eu não preciso mais cuidar de orçamento secreto, não preciso mais apertar a conta em lugar nenhum. Eu vou sair gastando, gerando dívida, num curtíssimo prazo. Isso é bom para a sociedade, porque você vai ter mais acesso a serviços, melhores remunerações, mas logo, no médio e longo prazo, você vai ter problemas seríssimos, porque a curva da dívida estoura, você vai ter aumento de juros, você vai ter aumento da inflação, e justamente os mais pobres sofrem mais. Tentar conter essa euforia, eu acho que seja a expressão correta. Calma, vamos resolver o que é urgente, vamos endereçar as outras coisas. A minha sugestão é de que em 6 meses o governo, com a equipe montada, tomando posse, apresente uma proposta de uma nova âncora fiscal e dentro disso a gente possa negociar, trabalhar e ter uma aprovação até meados de julho. Outros, como o senador Tasso Gereissati, defendem já uma revisão do teto nesse momento. Eu acho preocupante por conta dessa tensão que você descreve. Eu não posso imaginar que personagens como Arthur Lira vão, num prazo de 2 semanas, negociar uma aprovação de PEC pensando no bem dos brasileiros. Seria uma ingenuidade que um senador da República não pode se conceder. Essa é a realidade. Então, se eu dou menos espaço para essa turma fazer as negociatas, é melhor para o Brasil inteiro. E isso não atrapalha em nada o governo Lula. Pelo contrário, ele tem condições de montar uma equipe técnica, fazer o trabalho de construção de propostas. Essa proposta negociada certamente será aprovada mais adiante e a gente vai colocando o Brasil de novo. A frase é essa: vamos colocar na normalidade. Eu não posso ter PEC votada em 2 dias, em um dia. A gente chegou até um episódio, Josias, da Câmara dos Deputados, onde se aprovou uma emenda à Constituição em 2 turnos, em 11 minutos. Uma emenda à Constituição aprovada em 2 turnos em 11 minutos, ao longo desse período aí de sistema remoto de votação,
O deputado hoje pode votar remotamente, mas não pode falar. Tem uma série de problemas, de repente, resolver. Agora tem Agora, uma... Ô Por Josias, favor. ele falou só sobre essa história do senador, do Tasso, que é colega dele de partido, inclusive. Até a gente está com a reportagem aqui detalhando também a proposta dele que foi apresentada ontem. Coloca aqui na tela, por favor. Eu só fico pensando, senador, por que que vocês não apresentaram juntos uma proposta? Isso não ganha mais força na hora do debate? Quer dizer, por que que ele apresenta uma, o senhor apresenta outra? Não é hora de juntar forças para conseguir uma proposta mais robusta? O grande problema desse momento que a gente vive, de uma votação acelerada, sistema remoto, apagar das luzes do Congresso, é que você não tem transparência no debate e na construção das propostas. Se estivéssemos num processo legislativo normal, você teria tramitação por pelo menos umas 2 comissões no Senado, na Câmara dos Deputados da mesma forma. Isso demoraria lá seus 2, 3 meses. Você teria tempo para maturação das propostas, para construção de consensos. Como a gente não tem esse tempo, e como você tem uma expectativa de que se ligue o trator do Centrão para aprovar alguma proposta que atenda essas pessoas, a tendência é que você tenha pouquíssima discussão. Então, o uso da apresentação de PECs autônomas é para forçar esse debate. É porque a gente começou, vamos dizer, a gente começa a semana falando que 100, 200 bilhões por ano, todo ano, indefinidamente, não se governa o Brasil, e hoje a gente já consegue trazer isso com um patamar de 100, 80, 90, mesmo a equipe de transição falando de 130. Quer dizer, economizamos aí 64 bilhões de reais só por conta dessa contrapressão, vamos chamar assim, de, olha, tem alternativas, não é assim. Seria muito melhor para o Brasil se a gente pudesse legislar com técnica e com calma. Não podemos, não tem sido a regra. Então, por isso, essa apresentação de várias alternativas, para que dentro disso você fomente um debate público, chame a atenção para dizer, olha, não tem um consenso, isso não é unanimidade, o Brasil não precisa disso agora, dá para fazer diferente. Meio que tentando legislar de fora para dentro para ajudar o processo. Senador, eu queria aproveitar o seu conhecimento, que às vezes a gente fala de orçamento e que a pessoa que está nos acompanhando parece um tema muito hermético, muito difícil de acompanhar, né? Mas não é tão difícil assim, né? Porque se o senhor apresenta uma emenda e sustenta na sua emenda que 70 bilhões é o suficiente para o Bolsa Família, aí surgem outros parlamentares com álibis novos, falando em merenda escolar, em farmácia popular, que são programas muito importantes, de grande apelo popular, e passando a impressão de que o senhor está desdenhando dessas iniciativas. Ah, vai pagar o Bolsa Família, mas e o resto? Para que as pessoas entendam, aprovando-se uma proposta como a sua, uma emenda com 70 bilhões, um extrateto de 70 bilhões para garantir o Bolsa Família com aquele acréscimo de proteção à primeira infância. O resto teria que ser obtido mediante um trabalho sério de reelaboração do orçamento, deslocando recursos de um programa para o outro, do orçamento secreto, por exemplo, para merenda escolar, farmácia popular. É esse o seu raciocínio, para que as pessoas compreendam? Exatamente. Você tem que criar um incentivo para que o governo faça gestão, para que o legislativo e o executivo façam gestão do orçamento. Eu não posso criar um super cheque especial, eternamente aberto, sem limite, sem prazo. Alguém vai pagar a conta no final. E quando você tem todas essas outras verbas que são meritórias, por exemplo, a questão da merenda, mas você coloca isso no papel, na ponta do lápis, a gente está falando de alguma coisa de mais 15 até 20 bilhões de reais. Isso está muito longe dos 200 bilhões que foram referidos na primeira proposta. Então, trazer para uma coisa de base racional, para conta efetiva, transparente, que possa ser checada pela imprensa, checada pela academia. Olha, é isso mesmo. Essa extensão vai custar, a recomposição, por exemplo, da merenda, vai custar 3,5 bi. Tudo bem, vamos colocar logo essa extensão da merenda agora, mas ao longo do ano eu tenho que ter um trabalho para construir uma nova regra fiscal, um novo regime fiscal, que tenha credibilidade, que tenha estabilidade, que possa gerar uma previsão para todos que estão envolvidos no processo. Eu não posso a cada ano ir furando o teto. Eu também acho que o teto tem que ser revisado. A gente rompeu o teto 4 anos seguidos. É uma regra falida. Mas eu não posso trocar uma regra que tem problemas por nenhuma regra. Eu tenho que ter um trabalho sério de construção de um novo regime fiscal. Isso só vai ser feito, não há como fugir disso, só vai ser feito no próximo governo, com a próxima equipe econômica montada, com os técnicos sentados nas cadeiras, empoderados, podendo debater e construir essas soluções. Não adianta a gente ficar nessa ilusão de que os problemas vão se resolver sozinhos. Basta abrir um espaço fantasioso no orçamento,
vai encaixar tudo ali dentro e alguém vai, enfim, as contas não precisam ser pagas. Não é verdade. A gente tem condições de fazer um trabalho sério. Já foi feito no Brasil em alguns momentos, inclusive o primeiro governo Lula teve um bom trabalho do ponto de vista de responsabilidade fiscal. Eu acredito que a gente está ajudando a conduzir as coisas para um nível maior de seriedade e normalidade. O senhor vê essa disposição, senador? Porque é interessante isso que o senhor está falando e vai muito no discurso, inclusive, de Geraldo Alckmin, né? No entanto, o Lula, quando ele fala, é preciso ter responsabilidade social, e aí deixa o mercado nervoso. Qual é a sua expectativa em relação à responsabilidade fiscal do governo eleito? Porque até conversando ontem com uma economista aqui no All News, ela dizia, eles perderam a oportunidade, de certa forma, nessa PEC, apresentar já algo um pouco mais robusto e responsável nesse sentido, né? E aí já cria uma expectativa ruim do que pode vir a ser o governo eleito. Qual é a sua expectativa? O senhor que esteve com o Lula, inclusive, na COP, não sei se chegaram a conversar sobre isso, o senhor que está acompanhando também as negociações ali da PEC, como é que o senhor está vendo? A minha expectativa é positiva, né? Como eu disse, a fala do próprio presidente eleito, ela aponta no sentido de responsabilidade. Ela aponta para uma compreensão de que é preciso ter equilíbrio de contas. Como eu disse, o entorno talvez esteja um pouco eufórico ali, imaginando que é possível atropelar processos e ter uma liberação. Vamos fazer um exercício rápido. Se eu estou na posição de gestor e eu recebo do Congresso esse aval para gastar com liberalidade, durante a minha gestão, eu vou ter resultados excelentes, pelo menos nos primeiros 2 anos, 2 anos e meio. Isso, para algum entorno eufórico, faz sentido. Mas eu imagino que o presidente Lula tem experiência mais do que suficiente para entender que isso não se sustenta. Isso vai gerar uma crise lá na frente. Eu não vejo como apresentar, neste momento, uma proposta completa, robusta, bem amarrada, quando eu não tenho sequer a equipe econômica indicada e nomeada. Eu vou fazer uma receita de bolo com ingredientes e depois eu vou mudar o cozinheiro. Não faz muito sentido isso. E, de novo, não há necessidade. O que é necessário de resolver agora, dentro desse ano, é a questão do Auxílio Brasil, que vai virar Bolsa Família de novo, e a extensão do benefício da Beneficência Infância. Isso tem que ser resolvido agora. Porque senão você para de pagar, ou tem dificuldade para pagar a partir de janeiro. Mas as demais coisas podem ser resolvidas um pouco mais adiante. Mas com um processo mais transparente, na minha visão, isso é indispensável. Mas, repito, eu estou otimista com relação ao próximo governo. Eu acho que sim, existe sempre um espaço de debate, divergência, é natural. Existe um grupo mais preocupado com a questão fiscal, outros menos preocupados com isso. Mas acho que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio. Você não pode querer atropelar os processos agora, porque isso normalmente gera péssima legislação. Senador, num ambiente assim de cintos apertados, é muito constrangedor que o orçamento secreto sobreviva, né? O senhor imagina que isto pode acabar por obra e graça do Supremo Tribunal Federal, ou já fugiu do seu horizonte até a perspectiva de que o Supremo tome uma decisão moralizadora nessa matéria? Josias, eu atuo nessa questão processual desde o início, né? A apresentação de uma das ações é nossa, através da época do Cidadania. A minha expectativa, a minha esperança, não é nem expectativa, a minha esperança é que o Supremo reconheça que o orçamento secreto é inconstitucional, porque ele, de fato, é profundamente inconstitucional. Você faz uma distribuição de valores altíssimos, sem nenhum critério técnico, com baixa transparência, com baixa eficiência. Você abre as portas para o desperdício e para a corrupção. A Constituição brasileira vai no sentido oposto, ela exige racionalidade, economia, eficiência e transparência. Então, eu espero que o Supremo tenha a coragem para entender o problema, o tamanho do problema que nós temos nas mãos. Não é uma coisa simples de, não, atende o deputado fulano, ele vai estar feliz e vai estar votando com o governo. É mais do que isso. Você tem um sequestro do orçamento que dificulta, quando não inviabiliza, a gestão do executivo. Você tem o fortalecimento desses espaços de ocupação política e de corrupção que prejudicam o Brasil. Então, na verdade, a única esperança que a gente tem de mudar esse cenário é uma decisão do Supremo. O Congresso abrir mão dessa ferramenta é extremamente improvável. É extremamente provável. De novo, não é uma ferramenta que está a acesso de todos os deputados, de todos os senadores. Pelo contrário, é um grupo muito pequeno de senadores, um grupo pequeno de deputados que tem acesso a isso, sob controle com mão de ferro de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco e dos seus assessores mais próximos. Imaginar que isso é correto, técnico, democrático e legal é desconhecer totalmente a Constituição da República.
Senador, eu queria aproveitar a sua presença para lhe perguntar uma outra coisa que foge desse assunto. O senhor é advogado, atuou como delegado lá no seu estado, participou da CPI da Covid, sabe que o presidente Bolsonaro tem pendências judiciais e precisa responder por elas, né? O senhor acha, com a experiência que tem, com conhecimento de leis, com a experiência de delegado, acha que o Bolsonaro responderá por essas pendências judiciais que pesam contra ele? Acha que ele pode chegar a ser preso? Eu acho que nós teremos processos longos pela frente, né? Não tem como, na realidade atual do Brasil, você fazer uma previsão de como um processo desses vai chegar ao fim. Você tem uma construção ao longo desses últimos 4 anos de uma teia de impunidade que atendeu a todos os lados dessa batalha. A realidade é essa. Você teve uma desconstrução das instituições de controle e fiscalização, você teve um enfraquecimento da polícia, do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República foi reduzido a um órgão político de atendimento aos interesses do governo de plantão. Tudo isso conspira contra processos que têm um começo, meio e fim. Então, não dá para ter uma previsão, não, com relação à responsabilização, não é nem só do, a responsabilização não é nem só do Bolsonaro, mas de todo o seu entorno. E você teve claramente cometimento de crimes ali, crimes graves, mas que as ferramentas à disposição hoje da sociedade parecem ser insuficientes para gerar alguma consequência, né? A gente tem muita coisa para fazer no Brasil, os problemas são graves. Em alguns setores, nós retrocedemos ao período quase que pré-Constituição de 88. Essa fragilização das instituições é muito grave, é muito grave. Portanto, a seu E juízo, pode haver impunidade no caso do Bolsonaro. Quer dizer, daqui a 4 anos, em 2026, ele pode ser ainda um político elegível. impunidade é a regra no Brasil, para quem está nessa camada superior, né, não andar de cima da sociedade. Ele não pode fechar os olhos, a verdade é essa. A gente trabalha todos os dias tentando mudar essa realidade, mas hoje a regra é impunidade total para os vários poderosos que estão no Brasil em todos os níveis, inclusive os níveis subnacionais, em todos os órgãos, em todos os poderes. Você tem gente que responde a processo uma vida inteira, que chega a ser condenado, mas que nunca cumpre pena e que volta no outro ciclo. Você tem políticos eleitos 2, 3 vezes com a mesma liminar. Você tem pedidos de vista engavetados no Supremo por 12 anos. São muitos problemas. Não dá para resolver tudo de uma vez só. A gente vai ter que escolher prioridades, faz parte de quem quer ter atuação na vida pública. Hoje a prioridade do dia é resolver a questão dessa PEC de transição e garantir quem tem uma posse segura, ordeira e um novo trabalho. Acho que esse é o caminho que nós temos. E mais adiante, em algum momento, ter esse acerto de contas. Senador, o nosso tempo está absolutamente esgotado, mas eu queria só perguntar rapidamente ao senhor, se o senhor foi convidado a integrar o governo Lula, o senhor aceitaria um cargo de ministro ou não? Não, não aceitaria. E aí acho que também não existe nenhum tipo de expectativa de convite nesse sentido. Eu acho que eu colaboro mais com a independência no parlamento. Vai fazer oposição ao governo ou não? Eu começo o governo na posição de independente. Foi a mesma posição onde eu comecei o governo Bolsonaro, colaborando, tentando construir soluções, e na medida em que você vai identificando erros, eventualmente até crimes, como foi o caso do Bolsonaro, a gente acaba indo para a oposição por imposição, vamos chamar assim. É o próprio governo quem escolhe o nosso lugar. Obrigada, senador Alessandro Vieira. Um bom dia, obrigada pela entrevista. Um bom dia ao senhor. Até. Bom dia, até.